Sou o pai na causa, viu? Vamos lá. Iniciando a nossa transmissão de hoje. Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, aos nossos internautas. Hoje, dia 17/7/23, Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 30 minutos, pontualmente. Isso é uma pontualidade britânica, né, doutor Robson, doutor Domingos? Começando sempre no horário, né? Quando muito, lá, 2, 3 minutinhos, mas horário é uma coisa... Uma espécie rara de brasileiro. Realmente é. Pois bem, começamos então cumprimentando os nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, de modo geral, aos jornalistas, como temos aí o nosso o jornalista do Dr. Domingos da Paz, da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, o José Luiz, do jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter, e todos os demais, como o Dr. Carlos Martins, também um grande jornalista que está sempre conosco, bem como os demais profissionais da comunicação séria e verdadeira, comprometidos com a verdade. Essa transmissão também está sendo transmitida pelos canais do Rumble, Twitter e YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho rápido com relação ao nosso site. Nós éramos para estar com ele no ar, o site e o banco de dados. Mas tivemos que fazer alguns ajustes. E esses ajustes vão ser testados amanhã, a partir das 20 horas, quando teremos uma videoconferência, uma videoreunião para tratar desse tema, e assim que tiver tudo ok, os detalhes resolvidos, o site e o banco de dados irão ao ar. Já estão praticamente prontos. Eles estão prontos. Nós só vamos testar algumas ferramentas, cuja reunião amanhã será para tratar desse tema com o Matheus. Pois bem, a audiência pública encaminhada também pela ANB ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, a fim de agendar um encontro com o ministro Cássio Nunes, que é o relator da ADI 7409, ajuizado pela ANB. Então, como o Poder Judiciário está em recesso, a Secretaria informa que o pedido terá que ser refeito a partir do primeiro dia útil do mês de agosto, quando do retorno do Judiciário. Então está aí o Supremo Tribunal Federal respondendo às questões da ANB. A próxima live, que será na próxima segunda-feira também, e aqui eu gostaria de fazer uma chamada muito especial para a participação da titular do canal Soberanum Veritas, a psicóloga forense Cassandra Mari, que atualmente reside em Portugal, e vai, na próxima live, abordar a continuação do tema proposto hoje nesta nossa transmissão. Aliás, o título da chamada foi inspirado em seus argumentos, buscando a reparação de danos morais e materiais, enfim, face aos hostis, ofensivos ataques sofridos virtualmente em todos os sentidos, afrontando a dignidade da pessoa humana de qualquer cidadão ou cidadã que se sentir ofendido. Então, no nosso caso, hoje, nós vamos tratar dos operadores do direito especificamente. Mas antes de entrar nessa questão propriamente dita, vamos falar um pouco sobre o nosso congresso da ANB e a constituição e a posse do Conselho Federal da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB, ANAB. E por essa razão, a Diretoria Nacional, em parceria com a Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, estamos finalizando o local do evento a fim de promover a melhor comodidade para a realização desse grande segundo Congresso Brasileiro da ANB-ANAB em 1º e 2 de dezembro de 2023, na cidade de Gramado, o que deve ser finalizado até 31 de julho, portanto, até o dia 31 deste mês de 2023. Pois bem, como vocês já podem perceber, ao menos vamos dar aqui as boas-vindas
ao nobre doutor Jofre Caldas, né? E já vamos entrar, e a doutora Leonice, que também acaba de chegar no estúdio. Mas antes, porém, vamos fazer uma resenha do que nós estamos falando hoje. Assassinato... Tem um retorno aí, alguém está com o microfone aberto, se puder fechar. 2023, na cidade de Gramado, o que deve ser finalizado até 30... Vamos ver aqui. Tem um microfone aberto que está realimentando, hein? Agora sim. Agora sim. Então, só para dar continuidade, o assassinato de reputações, o direito à vida, à liberdade, ao trabalho, ofício e profissão. Nós, povo brasileiro, despertamos para uma nova realidade. Não importa o que vai acontecer o amanhã ou o que passou. O que importa, o que está acontecendo agora. É o agora que faz as coisas acontecer e mudar. E só acontece se houver ação de cada um de nós, sem medo, sem receios e sem titubear. Tem algum microfone aberto aí? Isso aí, doutor, eu já vivi essa situação. Quando a gente abre uma página do YouTube e fica assistindo a live pelo YouTube, aí o som de lá reflete aqui. Certo. Fechar a página do YouTube que está aberta. Certo. Já está fechado. Vamos ver se continua realimentando. Vamos lá. O ofício profissional está intimamente ligado, senão à pedra de toque do direito natural, sobre o qual a humanidade construiu e constrói seus alicerces do desenvolvimento do pensamento crítico. A forma como são tratados os seres humanos, em sua essência, não autoriza o Estado a renunciar sua legitimação no combate às tiranias, visto que uma nação só existe onde tem povo. O ataque à vida pessoal, pessoa natural, desmanchando a honra, assim como entidades com personalidade jurídica, notadamente envolvendo especificamente o direito natural, principalmente ao exercício do trabalho, ofício ou profissão, consagrado pela Constituição Comunista Federal, infelizmente está em vigor, caso dos operadores do direito, contabilidade, etc., quando legalmente formados e diplomados e habilitados ao exercício da profissão eleita, mas estão impedidos de exercê-lo por manobras que nada mais são do que reserva de mercado e caça-níquel. O ato de diplomação, como já dito em outras lives da NB-ANAB, é o ato jurídico perfeito, inquestionável e não pode sofrer revés por devaneios e sobressaltos fora da justa moldura constitucional e legal e da dignidade da pessoa humana. Vamos abordar o tema nesta edição da live de hoje com os painelistas que aí, como vocês já podem perceber, os grandes pensadores do direito no Brasil também. Aliás, essa prática do assassinato de reputações se aplica também ao ambiente virtual, mesmo que no anonimato, uma vez que o IP deixa rastros, assim como quem compartilha conteúdos que espalham boatos para desmanchar a honra das pessoas comete os mesmos delitos como coautores ou ainda concorrentes ao mesmo tipo penal. Assim sendo, a subtração de direito e consequentes deveres ou seu suprimento na seara do direito natural desemboca sobre o campo da soberania popular, passivo de gravíssimas consequências que não devem partir somente do poder de Estado. Deve partir de cada um de nós, cidadãos, pelo direito legítimo da defesa e da soberania, do justnaturalismo, tema que será abordado também no 2º Congresso Brasileiro da ANB em dezembro do corrente ano. O assassinato de reputação é um conjunto de ações destinadas a destruir a reputação de uma pessoa. Percebo o quanto isso é grave. Normalmente consiste no exagero, distorção, insinuação de fatos cujo objetivo é produzir uma imagem falsa da vítima. Para esta última, o processo do assassinato da reputação pode ter como resultado a rejeição pela família, pela respectiva comunidade, pessoal ou ainda até profissional. Quem não se lembra dos danos causados ao longo dos anos aos operadores do direito, impedidos ao exercício profissional? O assassinato de reputação é difícil de reverter, tornando-se muitas vezes permanente e provocando a morte civil da vítima ou uma situação próxima disso.
Portanto, tudo que nos sobra é compartilhar uma viagem ao fundo da dor que todos os operadores do direito e de contabilidade sentem por conta das falsas acusações de incompetência e impedimento a uma profissão conquistada ao longo de 5, 6, 7, 8 longos anos e academia de cada curso que é frequentado, entre outras pechas frustrantes que são atribuídos a esses profissionais. Logo, as acusações atribuídas a alguém, qual sejam inverídicas, comete crime ou se traduzem em assassinato de reputação individual na medida de sua escala de ação persiste na linha do tempo. Os tipos penais comumente invocados, embora tênues, estão abarcados inicialmente nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, além das consequências civis e patrimoniais quando da condenação. Obviamente, tudo constatado e provado. Dito isso, e para o debate de hoje, vamos dar as boas-vindas aos nossos painelistas que já se encontram no estúdio, Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista, Dr. Jofre Caldas, advogado suplente da ANB Bahia, Dr. Domingos da Paz, jornalista e advogado e presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, doutora Leonice de Oliveira Vieira, nossa vice-presidente da ANB, essa grande guerreira, né, que está sempre todas as segundas-feiras entre nós, e também lá na plataforma da ANB do Telegram, e esse que vos fala, advogado mediador, presidente nacional da ANB. Inicialmente, vamos dar as boas-vindas. Aí, opa, o que houve com o Dr. Jofre Caldas? Caiu fora, Dr. Jofre Caldas. As boas-vindas ao Dr. Robson Ramos. Boa noite, Dr. Robson. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, Dr. Domingos, doutora Leonice, Dr. Jofre, e aos colegas que estão dando a honra da presença deles aqui pela internet. Hoje é um tema muito interessante, né? Embora vamos ver que não é tão novo assim, mas é muito importante esse tema. Perfeito. Doutor Domingos da Paz, boa noite, muito obrigado, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estúdio, como todas as segundas-feiras. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos os advogados do Brasil, advogadas, ao pessoal que nos acompanha aqui pela rede internacional da internet, né? E boa noite aos caros colegas, né, que gostam de aplaudir e que gostam de criticar. A crítica faz bem. Pode vir que aqui tem café no bullying, tá bom? Maravilha. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, muito boa noite. Obrigado por aceitar o convite e participar da nossa live de hoje. É uma honra estar participando na live junto com meus caros doutos e doutas dessa nobre plataforma da verdadeira advocacia do nosso país. Maravilha. Realmente eu fico muito feliz, muito felicitado, tá, em estar junto com vocês. Tá? E um debate muito interessante, um tema de extrema importância. Estamos juntos. Maravilha. Doutora Leonice, muito boa noite. Microfone fechado. Aberto. Boa noite ao quarteto, ao mestre Mor, Dr. Carlos Otávio Schneider, presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANAB-ANB, ao Dr. Robson, Dr. Domingos, Dr. Jofre, grande amigo, e a todos os nossos doutores e doutoras da ANAB, do nosso Brasil, inscritos naquela entidade, na qual eu prefiro não citar nome, e a todo o nosso Brasil, né, telespectadores nos assistindo aí, vamos a mais uma live. Maravilha, e aos nossos internautas, sobretudo, também, né, que Exatamente. Sempre nos todas as segundas-feiras. Aliás, eu queria fazer uma saudação muito, muito especial à doutora Juliana Paiva, que está aí conosco também, e eu acho que nós vamos formular em breve um convite ao doutor Antônio, né, doutor Antônio Xavier, que está em Portugal, para falar um pouco sobre essa situação da OAB, né, que é muito importante, é um assunto recorrente entre nós nesses últimos dias e tem reflexos daquilo que nós estamos denunciando ao longo dos anos aí em nossa rede social. E não é por menos, não. O assunto é muito grave, né? A decadência do direito no Brasil foi instalada e o direito sequestrado por quem não tem legitimidade
sequer de opinar sobre o direito, muito menos o que dizer, impor regras e limites. Aliás, tudo que está nesse país hoje parece que o que está certo virou errado, o que está errado virou certo, né? Doutor Robson Ramos, meu nobre, assassinato de reputações. De quando que nós assistimos um Brasil, desde quando que nós estamos assistindo esse Brasil virado de cabeça para o ar, de cabeça para baixo? Nós estamos assistindo essa barbárie praticada por todo o poder público contra os seus cidadãos, em sua maioria. Está na hora de reagir, né, doutor Robson? Já passou da hora da gente se organizar para reagir contra esse sistema, né? Que é um sistema muito antigo no nosso país. Se a gente volta lá na época do Império, ou por volta desse período, a gente já vê que existem classes sociais privilegiadas e classes que não têm nenhum tipo de privilégio, e as pessoas até se sentem constrangidas de fazer parte daquele grupo. Então, nós temos uma história de discriminação que é tão natural dentro da sociedade que a gente nem percebe, né? Durante aquele período, as pessoas não notavam que estavam sendo discriminadas, né? A reputação da pessoa já estava destruída pelo nascimento. Só de nascer numa determinada classe social, a pessoa já estava perdida, ela não tinha nenhum tipo de possibilidade de sucesso na vida, porque ela estava condenada ao analfabetismo, né? Porque o Brasil, ele não tinha escola, por exemplo, né? Isso foi séculos e séculos, até recentemente, eu diria que não até recentemente, até atualmente, porque tem lugar no Brasil que nem escola ainda tem. Então, as pessoas se sentiam constrangidas, né, de se apresentar em público porque não tinham conhecimento, não tinham educação, não tinham uma roupa. Então, as pessoas já eram discriminadas, essa destruição da reputação estava na vestimenta, né? A gente vê as pessoas no Brasil sendo discriminadas por causa de roupa. Quando você vai nos Estados Unidos, você não consegue distinguir o rico do pobre, porque a roupa é a mesma. Aqui não, aqui o nobre tinha uma roupa toda cheia de pompa e o pobre não. Então, isso distinguia o nobre do pobre. E quando você vai nos Estados Unidos, você entra num restaurante, o garçom não consegue distinguir esse é rico e esse é pobre. E trata a todos igualmente. Aqui o tratamento já é diferenciado pela vestimenta, que aí já classifica a pessoa, né, em culta e rica, ou pobre e analfabeta. Então, as pessoas têm esse problema já há muitos séculos. E a internet, né, que a gente pensou que era um avanço, né, na verdade se tornou um abismo, né, afundou, regrediu muito, né, essa situação da internet. Que a internet, em vez de dar um passo para o século XXI, ela jogou a população, pelo menos aqui no Brasil, para o século XVIII, século XV, porque o que se está vendo aqui são práticas, né, da Idade Antiga, da Antiguidade, da Idade Média, que estão sendo ressuscitadas, como essa história de destruir reputação, né, que não é novidade, né? A gente, antes mesmo da internet se tornar forte, tinha outro método, que eram os dossiês. As pessoas faziam dossiês contra um indivíduo, né, principalmente na área da política, e aquele dossiê queimava o filme da pessoa. Ficava eternamente a história de um dossiê que ninguém viu, ninguém sabe, mas destruía a reputação das pessoas. Depois vinham as reportagens, né, que falam maliciosas, contavam mentiras,
sobre aquela pessoa. E hoje, né, hoje a internet tornou isso uma ferramenta muito mais poderosa. Então, a gente está vendo um justiçamento, né, feito através da internet. A pessoa é acusada, entre aspas, né, porque a acusação tem que ser feita no tribunal. Ela é caluniada, né? Caluniada, exatamente. Caluniada, porque não tem crime. Não tem crime. Então, olha, o fulano praticou um assédio sexual. Pronto. A vida daquela pessoa vira um lixo. Ele não foi condenado, não existe processo, não existe inquérito, não existe nada. Mas ele perde o emprego. A primeira medida é que a empresa onde ele trabalha já manda ele embora, ou seja, a justiça privada, a sociedade crucifica. Aí, 20 anos depois, a suposta vítima diz que mentiu, mas a vida da pessoa já foi para o saco, acabou, não existe mais. Tem várias pessoas com a vida destruída por causa de uma calúnia, né? E ele não tem defesa. A primeira coisa é que você não tem direito a defesa nenhuma. E mais tarde também não tem direito a entrar com um processo ali para pedir indenização, porque a moral da pessoa acaba com a... Né? Existe o que se chama aí de morte civil, né? O sujeito não tem mais direito a nada. Então, isso é uma realidade que está acontecendo hoje. Eles chamam hoje de cancelamento, né? O que eles chamam de cancelamento, basta uma pessoa ter um problema com esses grupos militantes, pronto. Eles fazem um tal do cancelamento e o sujeito perde o emprego, perde a reputação, perde tudo. Perde até o direito de existir. O que não se está vendo ainda são as consequências na vida dessa pessoa, que tem família, tem amigos, os abalos emocionais, psicológicos, os traumas que causa nessa pessoa que foi vítima, né, de uma situação dessas. Depois não adianta pedir desculpa, né? A pessoa está destruída. E essa é uma prática muito antiga, vem da época lá da antiguidade, onde tinha a morte civil, tinha o ostracismo, desterro, exílio, banimento, várias atividades da época que eliminavam uma pessoa do convívio social. Nós, hoje, temos esse tipo de problema de forma muito acentuada. No nosso caso, houve uma espécie de banimento das pessoas desde a época do Império, porque eles falavam que o bacharel, né, o bacharel não tinha qualidade, né, o curso dele era de qualidade deficiente, questionável, né? Sociedade, e por aí, e assim, então você vai destruindo a reputação de uma pessoa que ela devia, no momento, aliás, que ela devia estar orgulhosa, porque acabou de fazer uma faculdade, aquilo devia ser um motivo de orgulho para ela e para a família e para os amigos. E, no entanto, ela se torna vítima de uma destruição da reputação, antes mesmo de começar a exercer atividade profissional. Então, vê que isso nem é uma coisa tão nova. O problema é que agora é mais grave, né? Porque agora destrói a pessoa por qualquer motivo banal, né? Esse é um problema sério que nós estamos vivendo. Doutor Geoffrey Caldas, o que nós estamos verificando nesse mundo de hoje é exatamente essa atribuição de fatos inverídicos, mentirosos, que muitas vezes aceitos pela sociedade, principalmente aquela sociedade marginalizada, né, que vive à margem do problema, mas que não vive a essência do problema, o núcleo do problema. Então, quando se atribui, como disse o Dr. Robson, e como nós falamos no início da live, esse tipo de assassinatos de reputações, muitas vezes são irreversíveis. Onde e como nós podemos buscar essa reparação, ao menos para amenizar essa afronta que as pessoas sofrem de forma vil, selvagem e mentirosa? É um tema bastante interessante, muito amplo, que, na verdade, o que é que acontece? É um tema de discussão que temos, mesmo que tivéssemos todo o tempo do mundo, a gente não chegaria ao denominador
comum, ou seja, numa solução para todos os campos e todos os problemas que vêm a causar esse assassinato de reputação. Tá? Quer dizer, o assassinato de reputação, como o nosso nobre doutor Robson Ramos estava dizendo, relatando, isso está na política, isso está no judiciário, isso está no próprio convívio social. Tá? Então, é uma coisa muito ampla para poder a gente se discutir. Tá? Então, o que é que acontece nesse tema? Se vocês me permitirem, eu posso, no caso, começar pela questão do nosso judiciário, da advocacia, que realmente existe o assassinato de reputação. Tem um retorno, então, tem um retorno aí. Tem um retorno aí. Mas pode continuar, doutor. Então, o que é que acontece? Aqui na Bahia, no campo político, aqui na Bahia mesmo, por exemplo, teve um maior assassino de reputações, no campo político falando, que é conhecido muito de vocês, que é o Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza, que ele tinha, entendeu? Ele tinha dossiês, entendeu? De muitos políticos adversários, e que eles tremiam de medo do ACM, porque ele tinha coisas comprometedoras que assassinavam a reputação de qualquer um, e com isso aí acontecia o pior, o assassinato político. Parece que hoje nós temos... Parece que hoje, doutor Joffre, nós temos um político aí um ministro aí do Nordeste, do Norte do Brasil, com essas mesmas características até hoje, né? Verdade. Então, na verdade, é o seguinte, infelizmente está existindo esse conflito, entendeu? Social, que as pessoas, uma matam as outras, na questão da reputação. Né? Quer dizer, certo. É uma coisa que... quer dizer, infelizmente, temos que tomar o máximo de cuidado hoje, que poderemos ser vítimas também disso aí. E isso é recorrente. Podemos não, doutor, já somos vítimas disso. Temos que criar um movimento para criminalizar esse tipo de comportamento, né? Porque isso não é uma coisa aleatória, isso é organizada, né? Existem grupos que se organizam para promover esse tipo de queima de destruição de reputação e causar a morte civil das pessoas, né? Isso é um movimento organizado, então nós temos que pressionar para que isso seja criminalizado. Perfeito. Doutor Domingos da Paz, podemos utilizar, desculpe, doutor Joffre, só vamos ouvir a opinião do doutor Domingos da Paz, a questão do artigo 138, 139, 140, difamação, calúnia, aquelas coisas todas, embora seja um pouco tênue essa linha de aplicação da ação penal, né, mas é um começo por aí, não é verdade? Eu tenho um livro que eu falo sobre isso, né? Só que ela muito... como é que eu posso explicar? É terrível, porque foi uma época que eu desci aos baixos infernos com o Poder Judiciário, porque se emanou de lá dentro do antro do Poder Judiciário de São Paulo, né? Eu dou nome aos bois no livro, né? Fiz vídeo nesse sentido, falando o nome dos desembargadores, juízes, porque eles foram perseguidores. Hoje se reclama do Xandão. Xandão é criancinha perto do que eu vivi com o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde macumunados num só pensamento, eles usando a lei de imprensa, né? Usando a lei de imprensa, que era o artigo 20, 21, 22, 23 da lei de imprensa, que era muito mais pesado do que o Código Penal. Eles me perseguiram durante 20 anos, né? Então, ali foi um verdadeiro assassinato de reputação. Ali, esses canalhas, esses calhordas, né, eles me perseguiram. Perseguiram a minha família, perseguiram o meu jornal, né, porque o meu jornal trazia notícias verdadeiras, como sempre, né, e aí eles acharam por bem me perseguir. Então, o assassinato de reputação não é coisa nova,
É coisa, como disse o doutor Robson, é coisa antiga. Só que ela veio com uma nova roupagem. Né? O que era da imprensa marrom nos anos 60, anos 50, anos 40, anos 70, né? Ela vestiu-se de uma roupagem diferente com das redes sociais de hoje. Então, quando um grupo de pessoas, ou um grupelho de pessoas, se dispõe a atacar e a aniquilar a reputação de uma pessoa, não há remédio que você tente passar ou tente tomar, que é uma coisa incurável, é morte certa, é morte certeira, é fatal. Então, a pessoa tem que ser muito forte, ser muito resistente, e eu, na época, fiquei muito abalado, mas muito abalado. Eu sofri, na época, mais de 200 processos, crimes, sem existência do crime. Né? Fui preso ilegalmente, mas até então existia dentro dos tribunais superiores em Brasília pessoas ainda honestas, e posso até fazer uso do nome delas, né? Porque eram honestas. Um morreu agora recentemente, que era o Sepúlveda Pertence. Outro, também já falecido, que era o ministro Paulo Medina. Então, esses ministros foram ministros que me deram força, porque tudo que acontecia em São Paulo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo me perseguia, eu levava para lá e eles derrubavam a tese dos desembargadores. E aonde os desembargadores via crime de imprensa, eles falavam, isso aí é o direito de crítica do jornalista. Então, foi assim uma guerra muito extensa, né? E daí surgiram críticas de todas as formas, muito mais perversas críticas do que benéficas, porque a crítica benéfica, a crítica realmente para conduzir para um caminho benéfico, é difícil a pessoa fazer aquela crítica contundente, mas de uma forma para te evoluir. Mas não, as críticas que vinham, elas vinham de forma fatal, ela vinha de forma para acabar com a reputação realmente. Então, eu sei o que eu passei, a minha família sabe o que nós passamos. Mas, com tudo isso, nunca me abalou, porque a verdade sempre esteve comigo, porque eu sempre fui amparado, por 50 anos de jornalismo, amparado em fatos, em documentos públicos. Então, eu não tinha colocar o pensamento lá. Eu simplesmente colocava a notícia como era. Então, eles criaram retóricas, que hoje se fala narrativas, eram retóricas na época. Então, criaram retóricas em cima que tentavam distorcer o que eu falava. Aí eu rebatia, falava, olha, eu sou responsável por aquilo que eu escrevo do jeito que está escrito. A interpretação não é minha, a interpretação é de quem está fazendo. E a interpretação que está aí, que está sendo feita aí, é do juiz, do Ministério Público e do desembargador. Isso eu não tenho nada com isso, não assino embaixo, não tenho absolutamente nada com isso. E fui derrubando isso, porque isso eu levava para Brasília, cheguei em Brasília, eu pegava os ministros bons, Sepúlveda Pertence, peguei César Peluso, peguei Paulo Medina, peguei o Félix Fischer como ministro. Então, eu peguei naquela época, eu estou falando comecinho do ano 2000, eu peguei bons ministros que estavam comprometidos com a sociedade brasileira, estavam comprometidos com a verdade real processual. Então, eu tive sorte, realmente tive sorte. Mas, com tudo isso, eu tenho decisões, assim, a favor dos jornalistas do Brasil. A primeira decisão a favor do jornalista é meu, está no meu nome. Então, em habeas corpus, onde o ministro lhe concede o habeas corpus, tanto o Félix Fischer como o Adir Passarinho e como o Paulo Medina, eles concedem o habeas corpus dizendo que não cabe prisão preventiva para jornalista, porque jornalista, a única arma que ele tem é a caneta, é escrever. E onde está o modo de escrever? Se você está escrevendo o relato, você está relatando a verdade com documentos públicos. Eu não estou inventando documento, não fiz um cartório lá para inventar documento. Então, é documento oriundo do setor público, da prefeitura, da Câmara, do Estado, do Poder Judiciário, principalmente. Então, quando caía nas mãos deles, eles entendiam de forma diversa do que a canalhada de São Paulo. A canalhada de São Paulo, eles ficaram tudo alvoroçados. Até hoje, eu ainda pago por isso. Às vezes, escapa um ou outro, cai processo na mão do diabo desse que não se aposentou ainda, e eles ainda não esqueceram da perseguição que promoveram contra mim. Então, eu sou a primeira vítima de setor de imprensa no Brasil, porque a canalhada de São Paulo, do maior tribunal de canalha de São Paulo,
eles me perseguiram durante mais de 20 anos da minha vida. Eu tenho isso registrado em livro, em vídeos e na documentação extensa dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, são coisas, são marcas que você não esquece. Eu esqueci? Não. Esqueci o que fizeram comigo? Não. Os males que eles produziram para meus filhos e para a minha família? Não tem como esquecer. Então, eles são assassinos de reputação de ponta a ponta. Me perseguiram, me prenderam, porque a única coisa que eu podia fazer era me prender ilegalmente, e aí, quando caí em Brasília, me mandaram soltar. Porque não tinha crime. A crime que eles viam era crime de imprensa. E crime de imprensa, que crime de imprensa? Era o crime que eu divulgava no jornal, relatos e fatos documentados, todos documentados. Eles não conseguiram provar uma coisa que eu falasse a mais do que eu falasse a menos, porque eu nunca tive hábito de fazer comentários sobre esse ou aquele episódio ou acontecimento. Então, quando doutor, você isso me remete ao Daniel Silveira. Então, mas eu vivi uma situação muito antes do Daniel Silveira. E eu vi depois, agora, recentemente, eu vi isso passado uns 15 anos, eu vi depois o Daniel Silveira pagando o pato, o marreco, pagando todo o galinheiro de uma coisa que ele não fez, de uma coisa que ele não produziu, não é da mente dele, entendeu? E você vê que até hoje ele está pagando, até hoje ele está preso ilegalmente, coisa irracional, é mantido preso. Por quê? Por perseguição desse maldito poder judiciário do inferno. Porque, meu Deus do céu, eu falo isso no meu livro, eu falo isso nos meus vídeos. Esse pessoal não dá para contar quem presta e quem não presta dentro, porque quando eles se unem para destruir alguém, eles vão para cima e destroem. Aí haja vista. Hoje, o mundo inteiro sabe o que é o poder judiciário do Brasil. No relato que está aí. Inclusive, tem uma manifestação do Poder Judiciário alemão que diz que o povo brasileiro o povo brasileiro tem orgulho das suas forças armadas, isso dito lá fora, né? Tem um orgulho de suas forças armadas e que considera a urna aquela, não é fúnebre aquela, né? Totalmente inconstitucional e que ninguém mais acredita na Suprema Corte brasileira. Com certeza. Isso dito lá na Europa, né? Veja bem, para quem acompanha um pouco o mundo jurídico, vê que há uma diferenciação enorme do direito brasileiro aplicável com o direito internacional. Porque aqui é uma perseguição. Está tendo retorno aí. Alguém está com a live, o canal. Implacável, né? O YouTube aberto. As duas páginas abertas, uma reflete na outra. Então, a perseguição é implacável. Enquanto eles não matam, enquanto eles não tornam a pessoa morta, como disse o Dr. Robson, assassinato de reputação, a morte civil, eles não sossegam, eles não param. São verdadeiros urubus, são verdadeiros abutres. Aproveitando a sua fala, doutor Domingos, Oi. O senhor falou uma coisa importante. Isso não é um crime contra a honra. Isso é um crime específico que não foi ainda criminalizado. A crime contra a honra é uma coisa bem mais leve, muito menos grave do que o que estão fazendo com o senhor e fazem com milhares de pessoas nesse país. A destruição de reputação, a morte civil do indivíduo vai muito além de injúria, de difamação, de calúnia. É algo muito mais grave. É a destruição da vida da pessoa. O sujeito está vivo e é como se estivesse morto. A pressão psicológica que ele sofre pode facilmente levar o indivíduo ao suicídio. Porque é uma pressão muito grande, é muito fácil uma pessoa cometer um suicídio diante desse momento de pressão que ele sofre por essas militâncias, né, por essas organizações que, além de internautas, tem jornalista, tem Ministério Público e tem poder juiz também, poder judiciário, juiz. Então, é uma organização criminosa para destruir a vida de uma pessoa, a vida civil daquela pessoa. Ela perde o emprego, perde os direitos, perde o direito de se defender. Ele não é chamado, é só um lado que fala, na televisão,
nas redes sociais, é só um lado que fala, ninguém ouve a opinião daquela pessoa, ele é crucificado sem direito a nenhum tipo de defesa. Doutor, e o mais importante, não existe indenização que repare a desgraça que esse pessoal faz. Não então, existe. Esta situação tem que ser criminalizada, né? Então, esses grupos que se organizam para destruir uma pessoa, eles têm que começar a responder por um tipo especial de crime, né? É uma organização, todos têm que pagar por isso. E as empresas, temos que fazer pressão para criar uma lei onde a empresa que demita um funcionário por causa de fofoca de internet, essa empresa, além de indenizar, ela tem que sofrer uma represália muito forte, para ela aprender que ela não é o poder judiciário, ela não faz lei trabalhista, não faz lei criminal, ela não é um tribunal, só se ela agora é tribunal do crime, né? Porque a empresa é que julga e condena e manda embora. E aí aquela pessoa não consegue arrumar emprego em lugar nenhum. Tá? Tem bastante gente assim, nesta situação hoje, que foi demitido e não consegue arrumar trabalho. O que é isso? Uma morte civil, né? Um crime grave isso daí. Doutora Léo, seria o mesmo que subir no alto de um edifício, né, e abrir um travesseiro de penas e espalhar pelo edifício e as penas saem voando, querer depois juntar tudo para remediar. Mais ou menos nesse sentido. Nunca mais, né? Nunca mais, né? O áudio do Dr. Carlos está retornando aí, Dr. Carlos. Oi? Está retornando. Não, é do Dr. Joffre. Ah, é? É que o senhor estava falando. Estava retornando. Eu estou fechando o microfone do Dr. Joffre Caldas aqui, porque o áudio dele está realimentando o sistema. Quando ele falar depois, eu abro ele aqui. Tá bom. Doutor Domingos caiu? Eu quero só fazer uma saudação muito especial ao doutor Antoniel, que está aí na plataforma também, porque também hoje nós participamos de uma programação da rádio lá em Tucuruí, né? Eu e a doutora Leonice, numa entrevista numa emissora muito importante, e que quero saudar a toda a equipe lá de Belém do Pará, de Tucuruí, onde nós participamos hoje, falando um pouco da nossa ADI e de todo esse sistema podre que está vigindo contra o direito em nosso Brasil. Então, muito obrigado, doutor Antoniel, muito agradecido mais uma vez, e parabéns pelo seu trabalho aí no estado do Pará, né? Prossiga, doutora Léo. É triste, a diferença hoje, essa morte, né, civil, de reputação, ela sempre existiu, desde as perseguições lá atrás, os jornalistas, só que hoje ela tem uma velocidade muito grande em razão da internet, ela não se restringe apenas dentro do Brasil, isso é mundial, a repercussão, ela vai lá para fora, em todos os lugares. Haja vista o nosso caso, olha a situação, advogados impedidos de exercer a profissão, aí nós temos uma situação que envolveu a OAB, que acabou com um convênio junto com a OAB, advogados brasileiros não mais atuarão na OAB em Portugal. Aí nós temos uma situação aqui, que nós temos o nosso diploma que nos outorga a prerrogativa legal de exercer a profissão. Aí nós temos advogados inscritos na OAB, que insiste em dizer que nós não somos advogados, somos apenas bacharéis, quando o diploma de todos é igual ao nosso. E aí vem a narrativa, vem aquela narrativa que nós não somos advogados. Os diplomas deles estão com a mesma escrita que de todos nós. Haja vista a questão do inquérito do fim do mundo. Haja vista a fala do Barroso na participação da UNE. Haja vista a perseguição ao presidente Bolsonaro, manchando, tentando de todas as formas manchar a reputação de um presidente
que não tem um ponto e uma vírgula mais, eles ficam buscando todo o tempo. Haja vista tentarem manchar a imagem das Forças Armadas. Se tem meia dúzia, se tem 10, 20 lá dentro, não pode manchar a corporação, o Exército, as Forças Armadas todas dessa forma. Nós temos que parar para analisar que a única esperança e garantia que nós temos são as Forças Armadas. E é o povo. Porque o povo tem a força. A força emana do povo. Nós não elegemos nenhum ministro do STF para acabar com a vida do povo da forma que está acabando. Doutora Léo, doutora Leonice, o doutor Paulo Souza fala uma coisa interessante aí. Nas universidades onde mais fazem isso com os alunos, e é verdade. Exatamente. Começa o assassinato de reputação lá dentro da própria faculdade. Dentro das faculdades, dentro das... Não precisa ser só na faculdade, não. Mas começa lá. Ela começa desde baixo, doutor Carlos. Hoje eu tenho presenciado alunos no ginásio, no colégio, em cursinhos, nas faculdades. Eu estava vendo aí um vídeo de uma faculdade de Santa Catarina, que eu fiquei horrorizada, que eles estavam lá pintando, porque as faculdades toda pinchada, com os dizeres atacando presidente. Assim, é uma narrativa de assassinato mesmo. E sempre existiu, ela se intensificou mais, se intensificou sim, da geração 90 para cá ficou muito pior, por causa que nós temos esse canal de comunicação da internet, que ela vai numa velocidade enorme. E depois que você mancha a reputação de uma pessoa, é muito difícil você conseguir retirar aquela mancha. Às vezes até é impossível. Às vezes até é impossível. Em alguns casos, que eles estão tentando de todas as formas aí, mas o povo... eu costumo dizer que o presidente Bolsonaro, ele trouxe de volta o patriotismo, trouxe de volta realmente o amor, não é o amor daquela narrativa. Ele trouxe o amor ao povo brasileiro, o povo se levantou. E vai ser muito difícil eles mancharem a reputação dele, do presidente Bolsonaro, como das Forças Armadas, por mais que tentarem, não vão conseguir. Doutora Leonice, eu só quero comentar essa da doutora Juliana Paiva, e dizer que esse tema foi proposto pela Cassandra Marie, lá de Portugal. Ela tem as suas particularidades, eu acho que ela vai participar da nossa live da próxima segunda-feira. Né? Então, acho que o tema vai prosseguir, porque nós entendemos ele de suma importância, haja vista que isso que a doutora Léo estava comentando agora, o doutor Jofre Caldas, o doutor Robson Ramos e o doutor Domingos, da perseguição e dessa destruição de reputação e da morte civil, né? Isso é tão grave e que parece que os órgãos de imprensa hoje são os que mais se utilizam desse expediente, além, obviamente, do próprio sistema jurídico, como disse o doutor Domingos. Né? Se você quer um inimigo, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a própria OAB, né? O que ela está fazendo com o povo brasileiro, principalmente no mundo jurídico? Ela sequestrou o direito, doutora Léo. Sim, doutor Carlos. Ela sequestrou o direito, ela não respeita os advogados a ela inscrito. Haja vista, foi aquela a apresentação do doutor Vinícius Silveira, né? Que é de Tucuruí, inclusive, sim. Que é de Belém do Pará, lá quando a advogada estava falando da situação do pai, na situação, um idoso, advogado, preso, ela, advogada, o advogado, que ele falou assim que a OAB vai ficar na história, porque ela não movimentou uma palha em defesa do povo que foi preso sem o devido processo legal. Não cabe ser julgado por aquela corte
Isso daí foi um absurdo. Você não pode pegar todos e colocar dentro do mesmo, dentro do mesmo balaio. Cada processo é um processo. Agora, aqueles que realmente atacaram, que respondam, mas não pegar o povo inocente, que muitos nem lá estavam, e prenderam da forma que prenderam. Isso tudo, eles vão responder por isso. Pode ter certeza que esse crime não vai ficar impune. A forma que eles têm tratado os advogados, essa OAB não representa advogados. Não representa. Um detalhe aí que a gente... nós temos hoje essa máquina, né, de destruir reputação, que é através da internet e da imprensa. Mas eu queria lembrar o quanto isso é antigo. Na Constituição de 1824, para votar, a pessoa tinha que ter uma renda mínima de R$800 mil. Aliás, para ser senador, para votar, tinha que ter uma renda mínima de R$200 mil. E algumas eram proibidas de votar. Dentre elas estavam não só os analfabetos. Se a gente for procurar lá na Constituição de 1824, a gente vai encontrar isso. Não só os analfabetos eram proibidos de votar, mas também os bacharéis formados. Sim. Agora, veja como esse sistema, né, de excluir as pessoas, ele era feito através da lei antigamente, da Constituição, né? Existia um processo, né, de exclusão de um grupo para a manutenção de uma elite no poder. Só que era feito através das leis, né? E do analfabetismo. O analfabetismo também não é uma coisa ocasional, era um processo, fazia parte do sistema de exclusão, manter um grupo de pessoas analfabetas, para que elas não possam participar do processo político do país, né? Mas em 1824, doutor Robson, nós estamos falando de uma época de monarquia imperial. Foi o ano que foi o IAB? Não foi o ano? 1824. Então, você analisa a situação. Nós estamos voltando naquela época que da própria monarquia, os bacharéis lá já eram discriminados, que eles não eram advogado, entendeu? Eles já assassinavam os próprios advogados lá atrás. Por isso que eu sempre tenho colocado a ponta da pirâmide, o IAB. A OAB só foi o cabo do guarda-chuva que eles criaram em 1930, porque eles não conseguiram aprovar em 27, 28, 29, aí lá no decreto da Corte, da reformulação da Corte, do Tribunal da Corte de Apelação, colocaram o jabuti lá dentro. Para eu, nada me tira que o OAB simplesmente continua sendo o IAB. Só que ele era um órgão governamental. Depois, quando ele saiu, ficou quem? A OAB, como um órgão governamental, vinculado ao poder público até 91. E essa narrativa de assassinar os profissionais do direito é antigo, não é de hoje. Essa narrativa de acabar com jornalistas não é de hoje. Quantos jornalistas foram presos? Porque não tinha liberdade de impressão, de informação, de expressão. Não podia falar. Jornalista tinha que ser calado. Quantos não foram perseguidos e mortos? Jornalista e radialista, né? Radialista. Jornalista, radialista. Olha, morte isso civil. O cara não era tem morte emprego, civil. Exatamente. Não tem condições de fazer absolutamente nada e não tem nenhum tipo de direito, né? Exatamente, ele era condenado. E o que nós estamos vivenciando hoje é exatamente isso. Aquela ditadura que ficou velada desde 1985, quando os militares saem do poder, eles trabalharam tudo isso por trás e nós estávamos vivendo numa ditadura que, infelizmente, nós não tínhamos acesso. Não tínhamos acesso. A gente está falando sobre cancelamento, ostracismo, desterro, exílio, banimento, né, morte civil,
Mas tudo isso tem a ver diretamente com um outro termo, né, que é muito usado hoje em dia e muito desconhecido, não é praticado. Fala-se muito em cidadania, mas cidadania é ter direitos. Cidadania não é jogar futebol, não é pular carnaval, não é fazer dancinha de toque-toque, isso não é cidadania. Cidadania é ter direitos. Quando as pessoas, através desse massacre, né, social que está acontecendo hoje em dia, né, tanto através da internet, como através da mídia, através do judiciário, do Ministério Público, essas pessoas estão tendo a sua cidadania cassada. Porque quando você retira da pessoa os seus direitos básicos, né, direito de ir e vir, direito de se expressar, direito de dar opinião, você está retirando dessa pessoa a cidadania, a capacidade de influir nas decisões do destino do povo e do país. Então, o que nós não estamos percebendo é que esses termos todos que são usados, como cancelamento, exílio, banimento, qualquer que seja, na verdade, o que se está fazendo é um aniquilamento da cidadania dos indivíduos. Então, a coisa é grave e tem que ser criminalizada. Mas, doutor Robson, veja bem, só um minutinho. O que eles estão fazendo é simplesmente para você chegar num estado de um regime comunista, você se inicia com o quê? Com o socialismo. E aí você vai colocando as pessoas na geladeira, vai calando e vai colocando sobre o poder do Estado. Não é isso? Exatamente isso aí, doutora. Doutor Jofre Caldas, será que nós vamos deixar de ser o país do carnaval, do futebol e do samba? Acho que está fechado o microfone. Não. Pode falar, doutora. Pronto. Eu acredito, sim, com toda certeza, no caso, se criar leis mais duras em relação ao assassinato de reputações. Eu acredito, porque existem, no caso, o regramento do Código Penal de crime contra a honra, mas a sociedade evolui, as coisas evoluem, tecnologia evolui. É tanto que o próprio meio virtual da internet é um grande instrumento para a prática desse crime, né? Que são crimes que são, por incrível que pareça, são crimes cibernéticos também, né? O crime cibernético ele se divide em, no caso, o crime contra a honra, o crime virtual e o crime propriamente dito, o crime material, em que as pessoas no caso, praticam golpes, entendeu? Nas pessoas, né? Que, no caso, desviam dinheiro, entre outras coisas mais, que a gente não vai entrar nessa seara. Então, eu acredito que, como o nobre doutor Robson Ramos, o nobre Domingo da Paz falou, na sugestão da gente, no caso, por aquela representatividade no Congresso, criar, no caso, no Código Penal, um artigo, né? Subsidiário, que complemente os crimes contra a honra, que seria o crime contra a reputação. Eu acredito que nesse diapasão a coisa venha, no caso, a criar um amoldamento, melhor dizendo, e nesse aspecto, né, da questão do crime contra a reputação, né, o Brasil deixa de ser o país do carnaval. Estou dizendo nesse aspecto. Doutor Domingos, um detalhe. Nós poderíamos dizer que hoje o Código Penal ele abarca apenas três situações do artigo 100. Oi? Está dando retorno aí. Sim, o artigo 138, 139, 140 seriam os únicos
tipos penais que poderiam ser enquadrados esses assassinatos de reputação, ou existem outros? Foi aquilo que eu falei. É muito mais... A lei de imprensa, ela foi morta, não foi revogada. Porque, primeiro, para bacharel ou não bacharel, aprender definitivamente. Tribunal Superior, o Supremo Tribunal, não tem competência e nem prerrogativa de revogar leis. Releis. O que eles fizeram foi colocar a lei de imprensa, que foi feita em 67, colocar lá, de 28 de fevereiro de 67, e tornar ela o quê? Não recepcionada pela Constituição. O que quer dizer isso? Se ela não foi recepcionada, que foi pedido 3 artigos para não ser recepcionado. Foi pelo Miro Teixeira do PDT do Rio de Janeiro. Aí, o iluminado, um abençoado que caiu do céu por descuido, falou, não, que isso? É a lei inteira. E aí se debruçaram e derrubaram a lei de imprensa. A lei de imprensa, ela era muito mais severa do que o Código Penal. Mas muito mais severo. Ela tinha um processo todo inteirinho dela, o processo inteiro. Além de ser crime de imprensa, a calúnia, a injúria e a difamação, ela tinha toda a tramitação de como seria feito, como procedia o processo em si, até a condenação da pessoa, do jornalista, principalmente jornalistas, porque o crime de imprensa foi feito com vistas a jornalistas. Então, o que ocorre? De repente, derrubaram essa cortina, com o pretexto que não foi recepcionado pela Constituição. Ora, mas o que foi recepcionado pela Constituição? Se nós temos 11 Constituições no Brasil, 11, que cada ministro tem a sua Constituição. Aí, de repente, se juntaram tudo, um conluio de cães, uma matilha, se juntaram e derrubaram a lei de imprensa. Por que derrubaram? Porque era favorável que permanecesse o Código Penal, porque aí eles podiam fazer a lambança que estão fazendo hoje. O assassinato de reputação não é crime de injúria, não é crime de difamação, não é crime de contra-honra, é assassinato, você assassina uma pessoa viva. É um crime muito mais grave, muito mais grave. É a identidade civil da pessoa que morre com ela. Ela fica assistindo. Você não tem como mensurar, doutor Domingos. Não existe. O crime não tem como mensurar. Você acaba com a vida da pessoa, você acaba com a família. Eu sei o que é isso, porque eu passei na carne, minha família, meus filhos passaram na carne por isso. Só estou aqui contando história porque a minha constituição espiritual é muito grande, muito forte. Senão eu teria me destruído. É preciso uma lei específica. Do inferno, assassinos de reputação. Eu escrevo isso no meu livro. É um crime novo, não é o mesmo crime de... fedorentos que me perseguiram. Eu falo isso porque não devo nada para ninguém na face da terra. Essa é a diferença. Então, eu fico contido muitas vezes no meu cantinho, no meu insignificante lugar, ouvindo e assistindo hoje a depravação que estão fazendo através do STF com as pessoas. E hoje os ministros vêm a público de vez em quando e soltam as coisas mais idiotas possíveis e imagináveis. Hoje nós temos um Supremo que é simplesmente suspeito de julgar qualquer bolsonarista. A pessoa fala, eu sou bolsonarista, não pode julgar. Por quê? É suspensão, porque eles estão destruindo o que é o bolsonarismo. Como é que pode uma Corte Suprema fazer esse tipo de papel? Isso não é papel de uma Corte Suprema. Isso num país civilizado não existe isso. Só num país tupiniquim como é o nosso que acontece isso. Aonde uma ordem de advogado criada à margem da lei, aí não morre, continua viva, roubando, assassinando a reputação dos bacharéis de direito e nadando no dinheiro, dividindo com esses sem vergonhas dos tribunais superiores que defendem eles de unhas e dentes. Isto é uma vergonha. Isso me deixa muito enfurecido de ver que eu sei que eu fui vítima. Eu fui vítima desse processo impuro, imoral e fedorento de tribunal sem vergonha, mau caráter, de gente que comanda a justiça do Brasil, que não tem a mínima reputação. Não tem preparo espiritual, nem material, nem de escola, nem de nada.
Doutor É isso que Domingos. vivemos no Brasil. Doutor Domingos, é só uma situação. É triste, é lamentável, tudo isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Só que isso era esperado. Não é novidade para ninguém. Para aqueles que acompanhavam lá a carta de Fidel Castro para Hugo Chávez, para Maduro e Lula, sabe muito bem que tudo isso daí foi preparado dentro do Foro de São Paulo. Isso vem sendo articulado desde lá de 1964. Eles não largaram, eles não deixaram. Esses bandidos, esses comunistas, eles vêm de lá, eles são enraizados da Guerra Fria. Eles foram treinados para tudo isso. Acontece que em 64 entram os militares e eles vão até 85. Mas vocês acham mesmo que eles não estavam trabalhando, articulando por trás tudo isso para retornar, para tomar? Isso era esperado que eles iam fazer isso. Infelizmente, nós temos que dizer, era esperado que eles estavam aí trabalhando, não só aqui no Brasil, como lá fora. Olha, nós temos situações, como acho que na Nicarágua, não é? Que eles estão na caça de religiosos, atendo fogo, acabando com as igrejas, expulsando padres, e vai afora. Nós aqui ainda podemos dizer que nós estamos em tempos ainda de reverter tudo isso. Mas doutora, nós temos... Doutora, mas tem um detalhe aí nessa história toda. Tem um detalhe nessa história. Porque o assassinato de reputações não precisa ser só de pessoas. Não. É de instituições também. Sim, né? Com certeza. Mas o que é que eles estão fazendo? Estão destruindo tudo. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Doutor Carlos, doutor Robson, doutor Jofre. E doutor Domingos, claro. É só o STF que está nesse sistema? É só os ministros do STF que estão nesse sistema? Não. Olha, é uma organização e essa organização... e ela não tem só amparato nacional. A coisa vem de fora. Vem de fora para dentro. Mas aí que está o detalhe do... De fora para dentro. E vem de fora da onde? Doutor, da nova ordem mundial, desse sistema. Isso é muito subjetivo. Que nós sabemos. Quem é ANON, doutor? São os globalistas. Aqueles antigos globalistas, nós temos George Soros, que está lá atrás no comando, um deles. George Soros. George Soros. Quando a gente coloca deles. Nessa situação de ANON e pessoas que a gente nem sabe qual é o CPF desse cara, qual é o SIC dele, ninguém sabe. Doutor Robson, ninguém conhece George Soros? Não. Ninguém sabe quem é. Ele não é brasileiro, ele não vive não é. Ele vive lá fora. Nós temos que pegar quem a gente pode prender. Quem que a gente pode pegar? Quem está aqui dentro? Robson, peraí. O que eu estou dizendo... serviço dele, nós temos que ir atrás dessas pessoas. Doutor Robson, eu não estou dizendo que nós não temos que ir atrás desses que estão aqui dentro. Nós temos, sim. Nós temos que fazer um levante do nosso povo brasileiro, porque a força emana do povo e nós não elegemos esses elementos que estão no STF. Você entendeu? Nós não indicamos para o Ministério Público Federal, para a PGR. Nós elegemos para a PGR? Não. Nós elegemos senadores? Elegemos. Mas nós elegemos o presidente do Senado? Não elegemos. Nós elegemos os deputados federais? Elegemos. Nós elegemos o presidente da Câmara de Deputados Federais? Não elegemos. Nós indicamos lá presidente para o TSE, para a CNJ? Não elegemos, não indicamos. No entanto, nós damos o nosso voto àqueles que nós colocamos lá dentro, e depois que nós colocamos lá dentro, em sua minoria fica fora do sistema. Na sua maioria, eles são o quê? Agraciados. E aí dane-se o povo. O que nós temos que fazer? Nós temos que se levantar, sim. Por quê? Porque, infelizmente, doutor Robson, tudo aí é um sistema não apenas nacional, é um sistema nacional integrado com o sistema internacional. Quando nós falamos na ANON,
Tem vários envolvidos da NON lá dentro, junto com aqui, os globalistas junto aqui dentro do Brasil. Eles estão perdendo força? Estão perdendo força. Isso reflete o nosso direito aqui dentro. Exatamente. Isso daí é um sistema. Nós temos que entender que não é um sistema apenas nacional. É um sistema internacional. Eu só estou aguardando agora, que já aterrissou nos Estados Unidos, Carvajal. Nós sabemos que a Elisa Robson, ela trouxe um arcabouço de um dossiê recheado de informações, que pode mudar muita coisa da história daqui para frente aqui dentro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas os 2, 3 meses, nós não sabemos. Sim, mas a nossa mão, ela tem que alcançar quem a gente pode. E a nossa mão só alcança dentro do território nacional. Né? Exatamente, doutor Robson. Uma organização que tem base em outros países, né? Nós não temos sede em outros países. Doutor então, nós temos que... Gente, infelizmente, o nosso tempo está se acabando. Nós temos, na próxima segunda-feira, nós vamos continuar esse tema. Doutor Carlos, eu só queria fazer uma pergunta aqui. Doutora Eunice falou assim, a fantasma, e ela perguntou assim, ponto de interrogação na frente. Eu não entendi o que a doutora Eunice quis dizer ali. Não, na próxima segunda-feira ela vai fazer essa pergunta. Eu só conheço uma fantasma, a senhora não conhece, não? Eu conheço. Não, eu conheço uma zumbi. Tá bom, gente. Muito obrigado, doutor Jofre Caldas, doutora Leonice, doutor Domingos da Paz, doutor Robson. Já estão muito bem alinhados com essa nossa situação de hoje. Parabéns pela apresentação a todos. Eu quero agradecer muito, especialmente, os nossos internautas e dizer que na próxima segunda-feira, possivelmente, nós já tenhamos o nosso site e o nosso banco de dados mais ou menos equilibrado para entrar no ar. Vamos esperar o que o Matheus vai nos contar amanhã. Quero agradecer também a doutora Léo, doutor Jofre, doutor Domingos da Paz, doutor Robson Ramos, por participar dessa brilhante live, aos nossos internautas. Se você gostou dessa transmissão, dê seu joinha, é muito importante para nós do YouTube, para nós e para o YouTube. Inscreva-se no canal, participe desse grande exército de operadores do direito. Vamos recuperar o direito sequestrado no Brasil. E nós não podemos permitir, como operadores do direito, que sejamos enganados diuturnamente. Está na hora de acordar. A todos, recebam o nosso mais sincero cumprimento pela participação dessa live. Segunda-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos de volta com a participação honrosa da Cassandra Marie, lá de Portugal. Já deixamos aí o convite para todos participarem. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana e uma boa noite de sono. Amém, que Deus abençoe a semana de